Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Que a paz do Senhor esteja convosco nessa manhã, que a paz do Senhor entre e adentre o seu lar nessa manhã tão especial de vida devocional na IPP-TV. Estou muito feliz por estar convosco nessa manhã, estou muito feliz em poder ter a oportunidade de compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Estaremos nessa manhã trazendo uma palavra de encorajamento ao seu coração, uma palavra onde nós cremos que Deus assim irá abençoar você profundamente. Eu gostaria que você refletisse comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, nós iremos ler do primeiro versículo até o 11º. Antes de começar a ler, vamos proferir uma palavra de oração. Vamos pedir a instrumentalização do Espírito Santo para conosco nessa manhã, certo de que, a despeito de tudo que nós estamos vivendo, vivenciando, quais são os nossos desafios ou quais são os nossos temores, a governabilidade das nossas vidas, ela está nas mãos do Senhor. Eu quero encorajá-lo nessa manhã, no começo dessa semana, a se levantar, a trazer à sua memória aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra, as promessas de Deus para a sua vida, porque as palavras do Senhor, elas não passarão, elas são eternas, e as promessas vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado porque todas as manhãs, quando nós reunimos aqui para falar a respeito do Senhor, para enaltecer, Pai, a grandiosidade do Seu nome, o nosso coração se alegra. Por diversas vezes, ó Deus, as lutas e as dificuldades têm muitas vezes, Pai, tentado impedir a caminhada do Teu povo, do Teu filho e da Tua filha agora em especial. Mas eu louvo a Deus, Pai, porque o Senhor tem fortalecido a vida dos Teus filhos, Pai. O Senhor tem fortalecido em meio às tormentas, o Senhor tem fortalecido em meio às tragédias, o Senhor tem fortalecido em meio ao sufoco que as preocupações diárias têm trazido, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nessa hora queríamos pedir, ó Deus, e confessar o nosso pecado ao Senhor. Porque sabemos que só Tu tens palavras de vida e de encorajamento para o nosso coração. Só Tu tens, ó Deus, a condição, Pai, de fortalecer o abatido. Quantas e quantas pessoas estão assistindo agora, Pai, esse programa? E elas estão, ó Deus, cansadas, fatigadas, abatidas, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, nessa manhã estão à espera de um milagre, estão à espera de uma mudança, estão à espera de um de repente do Senhor, Pai. Quantas e quantas pessoas, ó Deus, agora nessa manhã, estão à espera de um toque do Senhor para que possa mudar, para que possa fortalecer e transformar, Pai. Por isso, ó Deus, há de pressa em socorrer a vida de cada um aqui, Pai. Há de pressa em socorrer, ó Deus, cada um nas suas necessidades. E nós já Te louvamos pelo que o Senhor faz e há de fazer na vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é tão interessante, né? Porque quando a gente fala dessa questão de estar fatigado e cansado, isso é uma naturalidade do ser humano. O ser humano, ele tem essa naturalidade de você, ao longo da sua caminhada, tentar olhar para trás, tentar desistir. Mas a minha oração nessa manhã é que a palavra do Senhor alcance você, para que você consiga caminhar mais 1 milha, caminhar mais 2 milhas, caminhar no entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. João capítulo de número 1 diz o seguinte: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo chegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos.
e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e teres alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiam na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência de que foram retirados um por um, começando pelo mais velhos até o último. Jesus foi deixado só com a mulher e ficou em pé onde estava. A mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Eu quero conversar com você, meu amado, querido irmão, minha amada e querida irmã, sobre a expressão vais ou vai e não peques mais. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão, que a caminhada cristã é uma caminhada que é um desafio dia após dia viver, é um desafio dia após dia estar nos caminhos do Senhor, no propósito do Senhor. Eu digo desafio por quê? Porque a todo momento o inimigo das nossas almas intenta contra nós. A todo momento o inimigo das nossas almas, ele peleja em tentar nos destruir. A Bíblia relata que o inimigo das nossas almas, ele tem 3 grandes ocupações, que é matar, roubar e destruir. Essas ocupações, elas são ocupações diárias que o inimigo tenta ao nosso redor, intenta contra nós. Mas também a Bíblia nos dá a garantia de que é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. É tão interessante que Jesus, na sua caminhada cristã, uma das grandes missões que Jesus tinha também, nesse ministério tão rápido que ele desenvolveu, de 3 anos e alguns meses, foi justamente fazer discípulos. O fazer discípulo estava fundamentado no entendimento de que ele um dia iria, mas aquilo que ele plantou, aquela semente das boas novas, aquela revelação de um grande Deus, aquela revelação de milagres na vida daquele povo, o conhecer de um Deus todo-poderoso, a manifestação do Filho ali naquele momento, era aquilo que precisava ser impregnado, aquela semente que precisava ser germinada no coração dos discípulos, para que, na ausência de Jesus um dia, eles pudessem propagar aquele tão e maravilhoso e transformador evangelho. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão e irmã, que quando nós chegamos nesse capítulo de número 8 do Evangelho de João, Jesus ele estava sendo muito... Jesus estava trazendo muitos seguidores. A bem da verdade, existem 2 tipos de pessoas que vão atrás de Jesus. Vão os discípulos e os seguidores. Discípulos são aqueles que querem ser como Jesus. Discípulos são aqueles que receberam a palavra e querem germinar, querem trazer também para outras pessoas aquela semente da paz, aquela semente da transformação, o evangelho que transforma vidas. Discípulo é aquele que quando recebe a palavra, ele quer manifestar aquela palavra para todas as pessoas que estão ao seu redor, porque é uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura, é uma palavra que alcança vidas. Porém, fatalmente existem outro grupo de pessoas que vão atrás de Jesus, que são seguidores. Seguidores são aqueles que querem apenas as benesses ou os benefícios que Jesus pode dar, as bênçãos que Jesus pode operar, os milagres que Jesus pode fazer. Seguidor é aquele que muitas vezes, meu amado e meu querido irmão, que olha para uma situação, talvez olha para a complexidade da situação pelo qual ele está inserido, e ele quer apenas um milagre, ele quer apenas um remédio para resolver aquele problema.
Ele não está muito preocupado em ter a sua vida transformada. Ele não está muito preocupado em ter a sua vida redimida aos pés de Jesus. Ele está preocupado muitas vezes até em continuar a sua caminhada errante, o pecado que ali ele traz como um pecado de estimação. O seguidor é aquele que não quer deixar talvez aquela vida religiosa que ele desenvolve, mas ele quer receber os benefícios que a cruz pode dar. Seguidor muitas vezes, ele escuta as palavras, mas ele muitas vezes não a retém. Mas aquelas palavras apenas é algo para que ele possa correr mais atrás de Jesus, porque Jesus pode fazer milagres. Mas como eu disse, os discípulos pensam diferente. Os discípulos é aqueles que recebem a palavra, que têm suas vidas transformadas e querem encontrar para todos ao seu redor que Jesus Cristo pode transformar a sua vida. É interessante que Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo chegava ao seu redor dele e ele sentava e ensinava. Perceba que nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e agora de João, perceba que Jesus não tinha tempo perdido. Jesus ele não tinha o seu ministério por ele ter a ciência. Jesus tendo a ciência que o seu ministério seria muito curto, muito breve, ele não poderia perder tempo, ele não poderia perder minutos ou tempos preciosos a não ser ensinando, a não ser o quê? Falando das coisas do reino para as pessoas. E assim, nesse capítulo número 8, ele estava. Ele estava ao Monte das Oliveiras, mas desceu na manhã seguinte e foi ao templo. Ali no templo ele ensinava, multidões ou uma gama muito grande de pessoas rodeavam Jesus para escutar dele, para aprender dele, para receber dele os seus ensinamentos. E disseram, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher que foi pega, que foi encontrada em adultério e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Então vejam bem, naquele momento quando Jesus ensinava, quando Jesus estava ensinando sobre as coisas do reino, imagine os escribas, os fariseus, os religiosos da época. Aquelas pessoas que muitas vezes era como um sepulcro caiado, né? O que é? Por fora elas parecem limpas ou santas, mas por dentro elas estão tomadas por uma religiosidade que está muito distante dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. É interessante que naquele momento, quando traz aquela mulher adúltera, eles colocam ela no meio de todas as pessoas. Ela fica em pé. Ela tem uma situação de destaque. Por quê? A Bíblia continua dizendo que eles perguntaram para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de ato adultério. E a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? É tão interessante, meu amado, meu querido irmão e irmã, que olha como que a situação era uma situação tão delicada. Não só delicada pelo pecado que aquela mulher foi encontrado, mas delicada porque eles estavam, como fala no versículo depois, os próprios escribas, os fariseus, os religiosos da época, eles queriam encontrar ou pegar Jesus nas suas palavras. De novo, Jesus estava ensinando, Jesus estava exortando, Jesus estava curando, Jesus estava fazendo um ministério profícuo, mesmo que rápido. Porém, como os escribas e os fariseus não se davam por convencidos de quem era Jesus, o que eles quiseram? Vamos pegar essa mulher aqui que está em adúltera e vamos provocar Jesus. Vamos provocar, sabe por quê? Porque se Jesus está ensinando essas leis, se ele está ensinando essa nova forma de enxergar, né, a respeito do Deus vivo, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-la em prova com a lei de Moisés. É interessante, meus irmãos, que quando a gente faz esse contexto de provar Jesus pela palavra ou pela lei, eu me lembro claramente, vocês devem se lembrar, quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. É tão interessante que o diabo, por todas as vezes que tentou Jesus, ele tentou Jesus usando a palavra, mas numa distorção da palavra. Olha, se tu és realmente o filho de Deus, pula aqui desse monte. Porque se você pular desse monte, sabe o que vai acontecer? Deus dará ordem aos anjos para que lhe segurem, para que lhe peguem. Aí Jesus, de uma forma muito objetiva, falou assim, não, mas ao teu Deus não tentarás. Então é tão interessante, amados e queridos irmãos,
que o inimigo ele usa a palavra, a própria palavra, então aqui a gente já entende algo. Que pelo fato do inimigo entender a própria palavra de Deus, ele muitas vezes usa ela para distorcer. Nesse caso aqui com Jesus, olha o que fez. Os próprios escribas fariseus pegaram a lei de Moisés e falaram assim, Jesus, vem cá. Jesus, a lei de Moisés fala uma coisa interessante. A lei de Moisés fala que se uma mulher for pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. Se uma mulher é pega em adultério, ela vai receber aqui pedras sobre pedras, por quê? Porque isso está na lei, na lei. Em outras palavras, era como se nos dias de hoje, fazendo uma rápida aplicação, as pessoas, quando elas cometem um pecado, o que muitas vezes as pessoas gostam de fazer é te apedrejar, é te julgar, é falar para você que você é a escória da humanidade, que você não presta, que você é uma desgraça, porque você só peca, você só erra. O que queriam fazer com as devidas proporções com aquela mulher era exatamente isso. Eles falavam para prová-lo e tendo alguma coisa para acusar. Ou seja, aquilo que Jesus falar vai ser muito interessante, porque ele vai ficar às vezes desconcertado, ele vai ficar às vezes surpreendido no que dizer, e do que ele falar a gente pode contradizê-lo e a gente pode pegar Jesus pelas próprias palavras. Mas é tão interessante, né? Que assim como em outros evangelhos, Jesus conhecendo, né, o coração e o intento verdadeiro que passava na vida de cada uma das pessoas, é tão interessante que Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Vamos entender isso aqui, irmão. Isso aqui tem uma palavra aqui para o seu coração. Existe uma palavra aqui agora para o seu coração, que agora você precisa glorificar a Deus. Segura só. Quando os fariseus falaram assim, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério. Ela foi encontrada em adultério. A lei de Moisés diz, apedreja. Vamos jogar pedras nela. E você, Jesus, o que você me diz? Então, na verdade, foi lançado para Jesus uma pergunta. Foi lançado para Jesus um questionamento. E todo mundo parou ali, como se tivesse ali todos congelados naquele momento e esperando o que Jesus ia falar. Porque provavelmente na mente dos acusadores, o que ele falasse seria até pior, porque além dele não conseguir responder, ele poderia ser pego nas suas próprias palavras. Mas o que Jesus responde é surreal. O que Jesus responde é algo extraordinário. Ele responde com o silêncio. Ele responde com silêncio. Você sabe por que Jesus responde com silêncio? Jesus responde com silêncio muitas vezes é porque ele conhece as nossas limitações. Ele conhece muitas vezes o quão pecadores e errantes nós somos. E ele, sabendo que a grande motivação não era literalmente tratar o pecado daquela mulher, mas expô-la, julgá-la e, sobretudo, criar problemas para Jesus, Jesus muitas vezes dá aquela resposta que deixa eu, você e muitas pessoas desconcertadas, que é o silêncio. O silêncio de Jesus mostra muita coisa. O silêncio de Jesus, muitas vezes, quando estão nos acusando, demonstra o seguinte: para os seus pecados feitos, para os seus pecados atuais e para os seus pecados futuros, todos eles estão pagos naquela cruz. O sangue vertido naquela cruz, purifica-nos de todo e qualquer pecado. O silêncio de Jesus. Eu falo esse silêncio porque muitas vezes, meu amado e meu querido irmão, na nossa caminhada, o que existem mais pessoas que passam pelas nossas vidas são acusadores. Acusadores muitas vezes de pecados nossos, acusadores muitas vezes de problemas que nós estamos enfrentando que não têm origem em pecado, porque as pessoas gostam de acusar o seguinte: se existem coisas erradas na nossa vida, é pecado escondido, é pecado que a pessoa está fazendo, mas nem sempre são pecados que nós cometemos ou fazemos que nós estamos sendo provados.
Às vezes é um trabalhar de Deus na nossa vida. E a melhor forma da gente ter uma defesa é o silêncio que Jesus oportuniza. Porque esse silêncio mostra o seguinte, preste atenção. Insistiram na pergunta. E aí, olha o que Jesus está fazendo. Na hora que Jesus, aqui na coerência dos nossos pensamentos, coerência. Eu imagino as pessoas falando assim, Jesus, ela foi pega em adultério, vamos jogar pedra nela. E você, o que você me diz? A Bíblia diz que ele estava com o dedo escrevendo. Imagino eu na coerência dos nossos pensamentos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia não relata, logicamente, o que Jesus estava escrevendo. Mas talvez o que ele estava escrevendo era aquela palavra de conforto e de uma motivação ao seu coração para dizer o seguinte, eu conheço a sua limitação. Eu conheço os erros que você tem cometendo. Eu conheço o pecado que tem insistido em te destruir. Mas Jesus hoje tem uma palavra para você, que é o seguinte. Eles perguntaram a ele e Jesus disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Jesus desconcerta a racionalidade humana quando ele fala assim, ei, quem aqui de vocês, acusadores? Quem aqui de vocês, senhores escribas, fariseus, que não tem nenhum pecado? Aquele que não tiver nenhum pecado pode lançar a primeira pedra. E Jesus estava ensinando o seguinte, todos nós somos carentes da graça de Deus, porque nós pecamos, nós erramos. E o julgamento, a única pessoa que poderia julgar de fato e de direito a vida daquela mulher era o próprio Jesus, porque ele não teve e não foi achado nele pecado algum. Mas é tão interessante que mesmo Jesus tendo esse de fato e de direito, essa condição, essa prerrogativa, ele vira e fala para todos o seguinte, ei, quem aqui não tem nenhum pecado, por favor, pode começar, atire a primeira pedra. Naquele momento as pessoas, a Bíblia diz, olha só, ouvindo isso, sendo convencidos por suas consciências, houve uma consciência, uma transformação de consciência naquele momento, que eles pensaram o seguinte, espera aí, nós temos os nossos pecados. Talvez os maiores acusadores nossos são aquelas pessoas que carregam os pecados mais críticos. Não há diferenciação, logicamente, entre pecado maior, pecado menor, pecado mais grande, pecado mais pequeno. Tudo é pecado. Mas é interessante que muitas vezes os acusadores podem oferecer a nós um dedo rixe ao nosso rosto. Querem muitas vezes nos expor em praça pública. Querem às vezes nos crucificar e apedrejar. Mas consigo eles carregam em seu bojo uma gama tão grande de pecados, mas eles gostam de acusar as outras pessoas. E naquele momento Jesus ele mostra para mim, para você o seguinte, o silêncio muitas vezes do próprio Jesus é o suficiente para demonstrar e para trazer sobre nós uma consciência de que todos nós somos pecadores. Por que Jesus ficou em silêncio? Eu explico. O silêncio de Jesus demonstra para aquelas pessoas, ou tentou demonstrar, uma consciência de que todos nós somos pecadores. Não existe níveis de santidade. Existe todos buscando uma santidade em Cristo Jesus. Mas nesse processo de caminhada em busca de uma santidade, podemos errar, podemos pecar, podemos cometer erros. Mas o grande problema não é em si cometer o erro, mas é você ter a capacidade de se arrepender, é você ter a capacidade de ter o seu erro confessado, mas, sobretudo, deixá-lo para trás. Nesse processo de caminhada, meu amado e meu querido irmão, quantas vezes você erra e você fala o seguinte, esse erro meu é um erro costumeiro, ele é um erro contumaz, constantemente eu tenho feito. Eu quero fazer uma oração nessa manhã para que Deus lhe dê forças para que você vença esse pecado
de estimação, esse pecado que tem lhe acompanhado por muitos anos. Porque quando você tem a consciência de que somente Deus pode transformar a sua vida, que somente o sangue de Jesus Cristo pode limpar e purificar a sua vida, você tem forças para dizer o seguinte: hoje eu errei, mas amanhã eu não vou errar mais. Hoje eu cometi um erro, mas Jesus vai me dar forças para que eu caminhe e não erre mais. É tão interessante que Jesus, depois que essa consciência de transformação foi acometida na mente das pessoas, elas começaram a sair do lugar. Jesus não pediu para elas o seguinte, ele só falou assim: quem não tem pecado pode começar a lançar a primeira pedra nela, pode ficar tranquilo, pode começar a lançar. Mas na hora que as pessoas começaram a ter a consciência de que todas elas eram pecadoras, Jesus não mandou: ei, pode dispersar todo mundo, pode ir embora, que vocês estão todos errados. As próprias pessoas ficaram envergonhadas, ou até muitas vezes, como a Bíblia diz, foram se retirando. Por quê? Porque elas sabiam o seguinte: nós estamos querendo apedrejar uma mulher por ela ter sido encontrada em adultério, mas talvez fui eu que cometi um pecado, um delito, um problema agora, e estou aqui querendo jogar uma pessoa, mas eu não consigo. Mas o teto é de vidro, né? Aquela expressão, ou seja, eu também tenho os meus pecados, eu também tenho os meus erros. É interessante que quando Jesus se ergueu e Jesus voltou a escrever no chão. Por que Jesus voltou a escrever no chão? Jesus voltou a escrever no chão porque ele estava mais preocupado, não era com a palavra que ele estava falando, ele estava mais preocupado nos ensinamentos, com seu silêncio que estava produzindo. Porque Jesus, preste atenção, Jesus quando falou para aquela, eles começaram a perguntar: Jesus, nós queremos apedrejar, e você, o que você diz? Ele ficou calado. Ele ficou calado por quê? Porque ele achava que o próprio silêncio dele seria suficiente. Mas eles tornaram a perguntar para Jesus: Jesus, e aí? O que você faz? Aí Jesus falou assim: olha, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ele poderia ter falado assim: e aí? E você? Você tem pecado? Você tem pecado? Você também tem pecado? Você também está em pecado? Ele poderia fazer isso, não. Mas ele voltou exatamente para aquela maior estratégia dele, que era o silêncio. O silêncio para aquelas pessoas que são realmente conscientes da sua pecaminosidade, do seu erro, muitas vezes é o suficiente para você apenas silenciar e a pessoa ter a condição de entender que ela é pecadora. E Jesus volta a escrever no chão. Naquele momento, Jesus disse para a mulher, né? Mulher, cadê aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Cadê aquelas pessoas que estavam fazendo toda aquela graça? Cadê aquelas pessoas que estavam fazendo todo aquele oba-oba? Cadê elas? Quem são os seus condenadores agora? Aí a mulher disse: ninguém, Senhor. E Jesus diz: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Eu, Jesus Cristo, o único que poderia, o único que teria direito, de fato, de fazer isso, fala o seguinte: eu não te condeno. Porém, vá, continue sua caminhada, continue a sua semana, continue a trajetória de vida, continue a sua caminhada junto com a sua família, porém, não peques mais. Então Jesus dá aquela direção muito clara. Eu não te condeno, continue a sua vida, mas esse pecado que você fez, não faça mais. Continue. Nos dias de hoje, você errou, você pecou, você está em pecado, você está cometendo atos que literalmente ofendem a santidade de Deus, faça uma questão simples. Aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, livra, lava, nos purifica de todo pecado. Porém, hoje, terça-feira, é um maravilhoso dia para você deixar esse pecado, pedir graça para Jesus e caminhar sem Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Essa palavra traz encorajamento no entendimento de que os nossos pecados, todos, absolutamente todos, foram ali retidos naquela cruz. Obrigado porque o Teu sangue nos purifica, nos liberta, Pai. E que o Senhor traga essa consciência para a vida de cada um de nós, em não sermos acusadores de pecado de ninguém, em não sermos acusadores dos erros de ninguém, mas pelo contrário, encorajá-los
arrepender, encorajá-los a entender que só Jesus Cristo pode transformar, purificar de todo o pecado e que eles possam seguir em vida de santidade sem haver mais nenhum pecado, Pai. É a nossa oração, é a nossa súplica nessa manhã para a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus.